tem que ir no jogo, né? Às vezes tem que ir no jogo. Então, a quarta ao vivo é uma solução que a gente está oferecendo para os nossos colegas que não podem estar presencialmente aqui na quarta. A gente está fazendo esses testes agora durante esse mês, e a partir de agosto a gente vai ter já essa possibilidade, essa oferta disponível para todos. Também a gente tem uma parceria com o Canal 20, que a gente está negociando, que é para poder ter uma notícia também, um extrato de cada um desses eventos, uma notícia mais rápida, de 10 a 15 minutos, para quem também não tiver interesse de assistir a gravação integral depois da quarta. Então é uma maneira da gente ter um registro de todos esses eventos e também permitir o acesso de todos os colegas, de todos os interessados. Queria fazer a promoção de duas oportunidades, dois produtos. Um deles é o plano da Unimed. O plano da Unimed foi AD tem 15 anos e a gente pesquisou, e esse plano é o melhor plano dos arquitetos. A gente até brincou na diretoria, e quem achar um plano melhor, a gente paga diferente. Tudo está sendo gravado, não tem medo de dizer. É o melhor plano para os arquitetos hoje. É um plano que foi negociado faz um ano e pouco. A Unimed é uma parceira antiga nossa. É um plano que é um plano nacional disponível a todos os arquitetos do Rio Grande do Sul. Então, quem ainda não tem, quem tem interesse, a gente tem o código, eu acho que depois a gente distribui, tem os valores aqui e as condições também de cada um dos planos. E a segunda promoção que eu gostaria de fazer é a dos cursos. A gente está agora com 5 cursos abertos no IAD, as inscrições abertas. Então é o curso de argamassas, que é um curso específico para o pessoal que trabalha em restauro. Então bem bacana, ou seja, um aprofundamento na técnica do restauro. Curso também de marketing para arquitetos. O curso, 3 módulos na área jurídica. Então contratos, licitações e tributação de escritórios. São 3 módulos, eu acho que vai ser muito interessante. Um outro que vai ser divertidíssimo, que é o desenho jurássico, com os nossos amigos aí, o Bregato, o Diniz, o Degani e o Aquiles, que eu acho que começa agora em agosto, se não me engano, e vai até o final do ano, todos os sábados, um sábado sim, um sábado não. Vão ter a programação toda no site, mas é aquela assim, o seu desenho está na idade da pedra, faça o curso deles, que é muito bacana. Então, desde o desenho de observação, desenho técnico, lápis de cor, aquarela, etc. Então, é uma coisa bem divertida. O Bregato vai ter até uma linha de normógrafo, para quem nunca ouviu falar, e para quem sofreu, vai demorar um pouquinho. E depois um outro curso também de comunicação entre o arquiteto e o cliente. E a gente está, mais algumas semanas, a gente vai lançar também um curso modular na área da sustentabilidade, desde a sustentabilidade, assim, as questões conceituais, a história desse conceito, que hoje ficou meio vulgarizado, então a gente vai buscar recuperar um pouco essas origens, e depois alguns módulos, certificação, novos materiais, projetos sustentáveis. Se não me engano, vão ser 5 ou 6 módulos, com diferentes professores. Então vocês fiquem atentos aí também, que eu acho que vai ser bem legal. Então, feitas as propagandas nossas, agradecer de novo a presença de todos. Eu vou passar para o Tiziano, que a gente vai fazer a entrega formal dos certificados, do certificado para a equipe vencedora do concurso do CENGRS. Então, vamos lá, então, obrigado. Obrigado pela presença de todos, mais uma vez. Então, eu gostaria de iniciar, então, hoje, recebendo, então, a equipe do Estúdio Mapa. A gente gostaria de formalizar, então, receber vocês já com a entrega, então, do certificado do primeiro lugar do concurso do SEI. Por favor. Por favor, Luciano. Ótimo. Toda a equipe aqui. Certificado. Então, certificado para a peça. Dividir agora. Capaz.
Eu acho que Agora é com você. Boa noite, então, antes de mais nada, agradecer aí ao convite do pela oportunidade de apresentar o trabalho. O concurso tem isso, a gente faz um concurso e, diferente de todos os outros projetos, são projetos que a gente não apresenta, né, para o cliente. A gente tenta passar através da apresentação algo que é muito difícil aqui na uma apresentação pessoal, é muito mais fácil de passar as ideias, estratégias. E antes também de iniciar, comentar que esse concurso foi vencido por 2 escritórios. Sempre isso também é muito rico quando acontece, porque a inscrição sempre sai no nome tem que escolher um escritório. E nesse caso saiu o nosso nome primeiro. Esse concurso foi vencido pela Arquitetura pela Rua, que é um escritório coordenado pela Elisa e pelo Cássio, e o nosso escritório, que é MAPA, é um escritório que foi, iniciou assim, por uma fusão de 2 escritórios, que era o Estúdio Paralelo, que é um escritório aqui de Porto Alegre, e o escritório de Montevidéu Xanadu. Então hoje a gente já assina aí como mapa. Então, esse concurso foi o primeiro concurso que a gente fez juntos, né? Mas o escritório, tanto o escritório da Arquitetura pela Rua, como o nosso, tem já uma trajetória, dá para dizer assim, em concurso. A gente tem feito o nosso escritório ao longo aí de pouco mais de 6 anos, ali mais de 20 concursos. Por sorte, conseguimos vencer alguns, né? Mas assim, realmente é uma dos principais trabalhos do escritório hoje, né? Das áreas que a gente mais atua, né? E da mesma forma, a Arquitetura pela Rua, né? Que eles, por incrível, assim, já participaram em 3 ou 4 concursos e eles saíram vencedores em 3. Então, assim, realmente impressionante, assim. E também nos alegra ver, porque nessa apresentação aqui também tem um outro escritório que tirou 3º lugar, que é o escritório do ZL1, com mais outros tantos colegas que de alguma forma participaram conosco, assim, trabalharam conosco durante a vida acadêmica, depois formaram o escritório e hoje também participam muito de concurso. E realmente são um escritório muito bom, a gente fica muito contente. E falar também do concurso, para nós é importante grifar isso. Assim, o concurso é uma forma de apoio muito grande a escritórios pequenos, a escritórios que estão começando. É uma grande oportunidade, eu diria. Oportunidade de mudança de escala, né? O concurso te possibilita trabalhar numa escala que normalmente, volto a dizer de novo, escritório pequeno não tem às vezes essa condição, né? De fazer, por exemplo, como é o meu caso, né? Um edifício de
não sei, mais de 4 metros quadrados de área. É também uma forma interessante assim, da gente ter qualidade de arquitetura na cidade. Isso também é comprovado. Os melhores edifícios assim, no Brasil, pelo menos, foram objetos de concurso. Então, e é uma prática que, infelizmente, ainda no Brasil, ela é, pelo nosso tamanho assim, né, do país, ela é... Mas é que estava o problema. É uma prática ainda que está iniciando, assim, a gente está retomando, porque já teve um momento, depois parou. Mas se a gente for comparar, assim, aqui na América do Sul, não precisa nem ir longe, a gente vai, por exemplo, para a Colômbia, né, eles têm lá já uma outra estrutura assim, de concurso. Todas as obras públicas, que parecem, são objetos de concurso. Tem que ser objeto de concurso. E aqui no Brasil a coisa ainda é difícil, assim, é sempre uma luta para se conseguir, né, conseguir desenvolver um projeto de concurso. Então, acho que tem que louvar essa atitude do Senge, por exemplo, que é uma instituição que não necessariamente não é pública, ela poderia contratar, como fez o edifício sede atual deles um contrato particular, e agora, nesse caso, eles fizeram esse concurso. Então, é bacana, não tem ninguém do Senge aqui, mas fica o registro dessa atitude aí, que eu acho bem bacana. E, dito isso, feita essa introdução, vou passar aqui a palavra para o Cássio. Sim, é uma boa pagar. Obrigado. A primeira coisa que a gente se depara com esse terreno que está ali na divisa de dois bairros, né, o Menino Deus e a Zenha, uma rua bem importante da cidade, que é a Verício, onde eles já têm esse prédiozinho que é a sede deles hoje, que foi construído ali na década de 90, né? E foram, com o passar dos anos, comprando esses terrenos adjacentes, né, que formam mais ou menos esse espaço azul ao redor do edifício existente, que acaba tendo limite com duas ruas, né? Mas é um terreno de esquina onde a principal parte do terreno já foi ocupada, já existe, já está ali construída. E o nosso desafio era construir um edifício de 8.000 metros, 8.500 mais ou menos, que é bem maior do que o existente, e fazer ele nesse terreno que é quase um resquício, assim, que a parte principal dele já está ocupada, né? Que está ocupada por esse edifício. E aí o principal problema que a gente se deu quando começou o projeto é como interagir, como construir ao redor desse edifício e como lidar com ele. É um edifício de arquitetura bem marcante e que hoje o terreno que nos foi dado teria esse espaço aqui e na outra rua toda essa frente. Tem esse enorme figueira, esse enorme figueira também. E o edifício existente tem uma empena cega para o nosso terreno. Até a gente pensou assim, o que a gente faz? Então, a gente faz uma coisa só, a gente faz uma nova arquitetura para esse edifício existente. Como interagir com isso, né? A gente pinta todo esse edifício, a gente faz uma nova fachada para ele, e no fim nos pareceu muito importante que se mantivesse esse edifício existente, porque é lá que eles estão há quase 20 anos, e é parte da história deles, e é um edifício muito importante para eles, e tem uma arquitetura marcante, né? E que a gente deveria interagir, mas de uma forma fazendo um edifício novo, com a arquitetura dos dias de hoje, mas que respeitasse também o edifício existente, né? A gente não queria de nenhuma forma ir contra esse edifício.
que tem seus problemas. Por exemplo, na parte da rua, ele é um edifício que tem nas suas fachadas as garagens, por exemplo, que seriam parte do programa de extensão. Né? E é um edifício praticamente fechado para a rua. Isso era uma coisa que nos incomodava. E aí nos surgiram, a gente acabou pensando assim, de 3 maneiras diferentes que a gente poderia interagir com esse problema. Né? Uma seria seguir as normas do plano diretor, porque o programa que eles solicitavam era mais ou menos 4.000 metros de estacionamento, um espaço de galeria, que teria lojas, teria um auditório, e um restaurante e um espaço de coworking. E o programa era mais ou menos dividido entre 4.000 metros de estacionamento e 2.000 metros de galeria e mais uns 2.000 metros de coworking. Né? E o que o plano diretor nos diz? Faz a galeria no térreo, faz um embasamento de estacionamentos e depois faz uma torre aí com esse coworking. E essa foi uma das hipóteses. Né? A segunda hipótese que a gente tinha era fazer uma garagem no fundo do terreno e continuar com essa galeria no térreo e fazer um edifício de coworking na frente do terreno. E a terceira hipótese, que sempre nos pareceu a hipótese mais cara, justamente porque nenhum edifício aí no entorno tem essa forma de interagir, que seria botar o estacionamento para baixo, fazer isso no solo, ter a galeria no térreo e um edifício de coworking para cima. E aí acabou que a gente foi indo por essa hipótese, porque nos permitia algumas coisas, assim, ter mais espaço livre no edifício, ter esse térreo integrado entre os 2 edifícios, integrado com a cidade, e ter esse edifício de coworking em cima funcionando mais ou menos com uma volumetria parecida com o edifício existente hoje, em termos de dimensões assim, e altura principalmente. E aí que a gente vai. Então a gente parte aqui da esquina, né? E essa quantidade é o edifício existente. E a gente tem mais ou menos esse espaço para tratar. O plano diretor nos limitava a altura, um pouco abaixo do edifício existente hoje, se a gente fosse interagir dessa forma, né, fazer uma torre. Então a gente decide ocupar todo esse terreno o máximo possível. E aí aparece o primeiro gesto mais forte, que é a gente tem que manter aquela figueira, porque ela é uma árvore protegida, e 2, porque ela é uma árvore fantástica para lá, é grande, é bonita e gera sombra. Então, a nossa primeira estratégia de projeto foi fazer essa inflexão assim, para dentro, um recuo, que também vai mais perto dos edifícios do restante da rua, que já estão um pouco recuados E aí a gente cria esse térreo-galeria, que, no meu ver, é uma parte bem importante do projeto, porque a gente se utiliza do térreo existente do edifício e faz com que os 2 edifícios nessa área, desses 2 primeiros pavimentos, sejam um edifício só. E acima disso a gente acaba soltando um pouco esse volume, fazendo uma elevação, onde seria o principal acesso do auditório, seria uma plataforma pública, né, com fácil acesso para o público, e que proporcionaria um maior contato com a rua em si e também uma maior facilidade para o funcionamento desse auditório, restaurante e próprio espaço para exposições. Né? E um quinto gesto que a gente faz aqui é perfurar esse volume, né? Gerando pátio interno, por questões de ventilação, iluminação. E aí gera esse edifício que tem esse corte, que é o edifício existente na ponta do terreno. E o nosso edifício com subsolo, esse térreo público, praticamente, o auditório, em cima do auditório, um pátio que é mais ou menos o negativo desse auditório. Então, tinha um outro problema do projeto, era que ele deveria ser pensado
para ser construído em etapas. Então, a gente, com essa solução, a gente consegue fazer uma primeira etapa de estacionamento, uma segunda etapa de auditório, e depois construir esse edifício todo ao redor desse auditório, se fosse necessário. Dá para ver bem essa situação. Também essa solução aparece por questão de dimensionamento de estrutura, que é algo que o teatro tem uma estrutura com vãos muito maiores que o restante do edifício, então fica mais lógico resolver desse jeito. Isso acaba gerando essa plataforma, que é o andar que fica acima do térreo e é de acesso ao auditório, e esse pátio sobre o auditório que funciona como uma extensão do coworking, né? Nesse principal argumento do coworking. E em fachada, a ideia era essa, de tentar um volume simples e bastante, vamos dizer, que não concorresse com o edifício desse tipo, assim, mas que na volumetria seguisse com algumas linhas, né? E aqui onde era mais marcado na marquise, daqui a pouco fizesse o gesto oposto e fosse um espaço mais público. E aí acabou gerando esse lote aqui. Não, aí já é mais uma perspectiva para a gente entender essas coisas que o Cássio já colocou, né? Esse azul aí é a parte pública, que está conectada diretamente com a rua, onde está todo restaurante, lojas, a galeria que era pedida pelo programa. Na plataforma superior é o acesso do estacionamento, para o auditório, que está em amarelo. E depois o nível esse verde do pátio aí que todas as salas e etc. desse coworking, dessas salas de aula, elas ficam voltadas também para esse espaço interno. Né? Daí mostra um esquema estrutural também. A ideia desse edifício é que ele fosse todo ele uma estrutura pré-fabricada, então as vigas, lajes, tudo isso foi pensado para que a gente fizesse isso muito mais uma montagem do que uma construção. Assim, desde o estacionamento, por exemplo, que as cortinas eram um sistema que a gente foi descobrir, que já é muito comum em São Paulo, que utiliza vigas metálicas e peças pré-fabricadas em concreto, que vai fazendo a contenção disso. Então todo o prédio nascia já, os pilares com essa intenção, ou vai, né? A gente pretende que ele se encaminhe por uma questão de pré-fabricação, né? De utilizando partes aí pré-fabricadas para compor não só a estrutura, mas a própria fachada, por exemplo, que é toda ela uma tela perfurada, uma telha perfurada, né? Tinha aí vários elementos pré-fabricados nesse projeto. Já os esquemas de programa, né? Estacionamento, são 3 níveis de estacionamento. Depois essa parte mais pública, né? do auditório, a parte de baixo que a gente vê os acessos, né? forma mais ou menos um corredor que ele se conecta com a aéreo, então a gente pode fazer essa passagem por dentro do edifício. Tem o restaurante, tem a parte comercial, né, que fica voltado tanto para aéreo como para dentro do edifício, o próprio espaço de hall da torre. E no segundo pavimento aí a gente já tem em cima, né, tem ali esse bloco, são 3 pavimentos de escritórios, salas de aulas que eles pediram, e um núcleo mais, essa parte amarela aí, que é uma parte mais livre, né, uma planta livre para servir de coworking. E aí são plantas, assim, essas áreas acinzentadas aí para mostrar mais ou menos o que está fechado, o que é, digamos, uma área mais controlada, né? As demais áreas claras a gente propositalmente deixou para que a pessoa entendesse que é possível percorrer isso sem nenhuma barreira física.
esse já é o pavimento superior, a primeira plataforma, né, do acesso do auditório, umas áreas que eram pedidas no programa para eventos e tal, que ficam ao lado disso. E as demais plantas que a gente comentou, né? Essa aí já é uma vista do acesso, digamos, principal, que a gente pretende que ele aconteça agora, não mais pela esquina da Érico, mas um pouco mais em direção a essa lateral, que é a rua Visconde. Então, por aí a gente pode atravessar, entrar à direita e chegar na sede atual, ou seguir em direção a essa galeria no fundo, restaurante. Eu posso subir a escada também e chegar direto nesse patamar superior aí, que está essa parte mais de eventos e acesso ao auditório. Aí nessa imagem também a gente vê essa intenção assim, da questão estrutural, né? Ser toda ela pré-fabricada, a gente vê ali pilares e vigas em aço e as lajes também pré-fabricadas. Aí uma vista das salas ou do coworking olhando para esse pátio, né, que é um refúgio aí, que a gente criou, como já disse o Cássio, para iluminar e ventilar esse bloco que era muito maciço, assim, muito construído. Então a gente achou que necessitava um espaço de ventilação e iluminação natural do interior. E por fim a fachada que, como já bem disse o Cássio, né, ela é um pouco austera, ela é mais para não concorrer, digamos, com a fachada existente que já tinha, assim, já era uma fachada com bastante elemento, com materiais diferentes, cores e tal. A gente achou que o edifício deveria se comunicar tanto por essa questão da proporção, né, de buscar alinhamentos, mas por ele também não querer concorrer com o edifício existente. Então, essa mais ou menos foi a ideia do projeto, que eu acho que a gente está realizando. É isso aí, gente. Muito obrigado. Se tiverem dúvidas aí agora para perguntar, tem bastante gente para responder. Parabéns, né, pelo concurso. E eu gostei muito da diagramação de vocês, inclusive os cortes perspectivados e tal. E uma dúvida que eu tenho é o software que vocês usaram para diagramação final e também se vocês o processo de criação do partido e tal, como é que é o trabalho de vocês, inclusive por ter dois escritórios diferentes trabalhando juntos, né? Como é que foi esse trabalho junto e inclusive a questão dos softwares usados no processo? Bom, em relação ao software, né? Isso ali, esse corte perspectivado principalmente é um estudo que o escritório do mapa está começando com isso, que é trabalhar no Revit, de trabalhar com BIM e daqui a pouco projetar o prédio inteiro em 3D. Né? E aí, nesse concurso, a gente se aproveitou disso, porque acho que é uma forma bem legal de mostrar o projeto, até mesmo na hora de projetar, entender como ele funciona. E aí se utiliza também design, todo o pacote Adobe a gente utiliza para montar esse material. Assim. Acho que a parte gráfica sempre, tanto o pessoal do mapa como a gente tenta explorar bastante, porque acho que é importante, faz parte do arquiteto, ter um bom desenho. Né? Isso que o Thiago estava falando. E a Beta promovendo o curso de desenho. A gente tem que ter um bom desenho, faz parte. E é melhor de comunicar o projeto, tendo um bom desenho. Por isso a gente gasta bastante tempo nessa etapa. Assim. Em questão de trabalho, para nós, para mim principalmente, foi uma experiência muito, muito boa, assim, porque eu nunca tinha trabalhado com eles, conheço eles há bastante tempo, a gente conhece o trabalho deles, a Elisa, minha sócia,
já trabalhou, foi estagiário do pessoal do MAPA. E para mim foi uma primeira oportunidade, assim. E esse trabalho, os concursos, para nós principalmente, tem possibilitado isso, de trabalhar com bastante gente diferente. E na verdade isso para nós enriquece bastante o projeto, né? É interessante porque são várias visões. No caso aqui eram 2 escritórios, mas o escritório deles é metade aqui, metade no Uruguai, então era quase como se fossem 3 escritórios. E é interessante trabalhar assim, porque cada um tem que defender muito bem suas ideias e aprender um pouco de desapego também, de daqui a pouco ver que a ideia do outro pode ser melhor. E principalmente gera um projeto mais rico, porque tem muito mais questionamento do que se fosse um arquiteto ou um arquiteto trabalhando. Então, para nós foi uma boa experiência. Assim. Não, eu acho, com relação a essa questão do processo, assim, que perguntou também, né? A gente sempre tem muito claro, assim, de que o concurso ele tem que ter uma ou várias estratégias assim, muito fortes. Assim, tá? Nesse caso agora, a gente nota assim, nessa apresentação, que foi, na verdade, é um resultado, né, dessa questão que vem anterior ao desenho, etc., que é de como que a gente vai resolver ou vai responder um problema de um concurso ou de um projeto qualquer. Né? E a gente sempre procura não ter assim, deixar muito claro para quem vai avaliar quais foram, né, as estratégias utilizadas. Assim, eu acho que isso vem um pouco dessa questão anterior, digamos, à própria apresentação, e depois na apresentação reforça um pouco mais isso. Assim, né? Nesse caso, por exemplo, essa questão de integrar o edifício existente com um novo pelo térreo, né, fazendo que essa planta toda funcionasse, né, com uma única identidade. A história da fachada, né, ela ter esse recuo para livrar a árvore. Ou seja, primeiro, a gente definindo isso, fica fácil, digamos assim, para um momento 2 resolver já questões mais funcionais, né? Ou seja, depois que a gente tem um partido lançado, aí tem vários caminhos para resolver uma questão mais de como vai funcionar, ou como que é o desenho final da cara do prédio, né? O design do edifício. E aí, obviamente, que a questão de apresentação, isso nos ajuda bastante. Nesse concurso, por exemplo, a gente arriscou bastante até, porque se a gente for olhar, a gente tinha 4 pranchas que estão aí expostas, a nossa está aqui atrás. Tu vai ver que a gente não tem, a gente não colocou todas as plantas. A gente não colocou todas as plantas, a gente achou que era muito mais forte aquele corte, que era muito mais importante para quem estava avaliando ver esse desenho do que ver planta e ver vários cortes na fachada. Então, com isso a gente imaginou, isso é uma prancha inteira do concurso. Então a gente perdeu uma prancha para mostrar esse desenho. Então a gente depois tinha uma outra que era da fachada, que todos acabaram fazendo, né, a mesa. E nos sobrava 2 pranchas para colocar todo o layout que tinha na dimensão, entendeu? Então a gente... E é arriscado, entende? É isso, o concurso tem esse outro componente. Assim, existe uma normativa que se passa, mas que ela é perfeitamente assim, possível que tu transgrida e está correndo risco, né, por exemplo, a banca a examinadora chegar e não aceitar. Não sei se está respondido. Com certeza. Então, eu tenho aqui, primeiro assim, quem fizer pergunta tem que falar no microfone, né, para o pessoal poder te gravar e poder escutar. Mas assim, 2 coisas. Eu queria aprofundar um pouquinho a questão do método de trabalho de vocês, ou seja, a rigor são 3 núcleos, pelo menos, né, de escritório que trabalham em conjunto. Então, como que é essa coisa mais da operação mesmo, do dia a dia, né, porque essa é uma constatação, eu acredito assim que
quem sabe a minha geração, que se formou ali na metade dos anos 90, né, ou uma geração anterior, foi a última geração dos arquitetos artistas, assim, entre aspas. Né? O que a gente percebe hoje é que a arquitetura é uma produção coletiva. Né? O arquiteto, aquele arquiteto que senta, tem uma inspiração, faz um risco e resolve o problema, né, felizmente está desaparecendo. O que nos dá uma esperança muito grande de que a arquitetura vai melhorar, e a gente percebe já essa melhora. Então, acho que existe uma diferença, ou seja, mudou o perfil do arquiteto. Esse arquiteto genial, artista, que trabalha sozinho, com seus discípulos, né, felizmente está ficando no passado, e o que a gente vê é exatamente, né, grupos que se formam, né, com um conjunto de bons arquitetos, né, e até o que vocês comentaram de que o trabalho durante a sua elaboração é muito mais criticado, ele chega num nível, numa qualidade muito melhor, e é o que a gente vê nos outros trabalhos premiados nesse concurso e praticamente em todos os concursos. Né? Raramente tu tem o cara que é o arquiteto, que tem lá, né, um bando de gente que trabalha e desenha para ele a partir da decisão, da opinião pessoal e única dele. Então isso eu acho que é uma coisa muito legal. E depois eu queria que vocês comentassem, isso é um esforço que a gente tem feito aqui no IAB nos últimos concursos, que é, primeiro, simplificar essa documentação de entrega. Então eu já participei de concurso que a entrega eram 8 ou 10 painéis a 1, ou seja, sabe, é muito espaço, né, para um concurso que o que tem que premiar é a melhor proposta, a melhor ideia, a melhor solução, não é um projeto completo. Então esse é um esforço que a gente fez. Eu entendo assim, né, que vocês têm uma avaliação positiva, mas eu queria reforçar isso porque é algo que a gente está, né, buscando aprofundar. E a segunda é a questão da entrega virtual, ou seja, todo esse processo de inscrição, comunicação e entrega, né, mediado por um sistema, por um computador, ou seja, via web, né, no que isso é melhor, no que isso é pior, o que pode melhorar também nesse sistema, né, para a gente poder aperfeiçoar para as próximas vezes. Tá ótimo. Eu assim, Thiago, eu acho que, não sei, me parece que é o segundo que eu lembro, assim, que teve esse caráter assim, de entrega, o segundo ou terceiro, assim, eu lembro que a gente participou já de um concurso também, que era a entrega, né, dos arquivos, a gente subia no site, mas eu acho que foi isso, eu acho que esse é o segundo concurso do Brasil, né, que eu lembre, que tem essa característica que eu acho ótima, acho excelente essa ideia, por vários motivos, né? Porque a gente, por exemplo, tem um concurso como um trabalho, assim. Então a gente encara dentro do escritório como se fosse um cliente. Então esse custo, né, que tem da equipe que é envolvida, no final a gente tem lá, a gente sabe exatamente quanto é que custa desenvolver um concurso dentro do nosso escritório. Então, essa questão de plotagem, de redução de tamanho, de quantidade de material e envio pela internet, isso faz reduzir bastante esse custo nosso. Então, por aí, só por uma questão financeira mesmo, já é um ganho tremendo, assim. Sobre a apresentação mais enxuta, eu também acho muito bacana que também tenha essa postura, que isso acabe acontecendo em mais projetos. Claro, dependendo um pouco da escala, mas eu acho que é suficiente assim, a gente ter essas 4 a 1 aí para poder avaliar um trabalho. Assim. Acho isso também. Nunca participei de uma banca examinadora de concurso, né, mas imagino num concurso que a gente tem aí vários participantes, o drama que é se tivesse que montar, né, mais uma exposição inteira com esse material. Então, isso está mudando até na faculdade. Assim, estou vendo a oportunidade agora de estar dando aula, e está acontecendo também dentro da faculdade. Os professores também estão sentindo pedir para o aluno entregar, sei lá, 15 alunos, botar um negócio absurdo, assim, que é muito melhor tu entregar uma apresentação, que tu faça um resumo, que tu mostre como que é, o que tu imagina do trabalho, afinal de contas tu não vai, no primeiro momento, construir isso, assim, não é a intenção da gente mostrar
aqui todas as soluções que é preciso para esse prédio existir. Então, esse ponto também eu acho muito bom. Em relação ao escritório, nossa forma de trabalho, assim, que eu acho que é um pouco que aconteceu agora com a arquitetura pela rua, eles também, acho que, não sei se influenciados só pela gente, mas eles também já se associaram, todos os concursos que eles participaram também foram associados, né, com outros escritórios, tudo. Então a gente está, acho que em sintonia nisso, assim. E o nosso escritório, mais particular, né, tem essa relação aí, que já vem desde 2006, com o escritório em Montevidéu, e que iniciou, inclusive, através de um concurso, de um concurso que teve aqui em Porto Alegre, da Carris, promovido aqui também pela IAD, que a gente participou junto com esse outro escritório, eram 13 escritórios, e até tivemos um relativo sucesso, a gente ficou em segundo lugar nesse concurso. E a partir desse momento iniciou assim, uma parceria que vem, né, assim, desde essa época, desde 2006, eu acho que foi feito esse concurso, e que no ano passado a gente acabou, depois já do histórico, assim, que realmente são mais de 20 concursos feitos juntos, vários trabalhos, né, muitos aqui para o Brasil, alguns para o Uruguai, que a gente definiu fundir essas duas estruturas. E o trabalho nosso é um trabalho que ele só é possível assim, por essas tecnologias, eu vejo, que a gente tem hoje disponíveis. Hoje a gente trabalha, por exemplo, com tudo isso que a gente tem, né, à nossa volta, Skype, todos os programas que existem de transferência de arquivo, né, várias reuniões que a gente faz, eu diria assim, dos dois sócios, ou das duas estruturas, são eventuais. Assim. A maior parte do tempo é virtual essa relação. Mas eu costumo dizer que eu acho que eu vejo mais esse pessoal, né, sócio do Uruguai, do que a minha família. Assim, sabe? A gente passa o tempo todo conectado, muitas vezes assim, uma coisa meio maluca, de estar trabalhando, deixa o Skype ligado, a gente desenha, e foi descobrir agora há pouco, assim, que se a gente baixar um pouco a tela, né, do computador, eu consigo desenhar aqui do outro lado, né, a pessoa está vendo. Mas aí a gente, isso é uma das formas, mas realmente é assim, dessa forma, assim, de desenvolver isso através dessa facilidade que a gente tem, e por ter uma equipe que é bem isso que, né, Thiago comentou, que a gente não tem uma hierarquia de um escritório, digamos, mais tradicional, assim, de ter, né, um nome de fulano com sua equipe. Não, são sócios, e esses sócios têm aí colaboradores, e num trabalho que não só concursos, qualquer trabalho do escritório, a gerência sobre as definições e estratégias e tudo, ela é comum. Ou seja, a gente tem realmente assim, uma democracia assim, nesse ponto muito forte. Assim, não tem inclusive a gente provoca essa reação assim, dos colaboradores de ir nos dando posições, né, sobre o trabalho, ou muitas vezes até gerência, assim, de desenvolver algo para depois a gente poder avaliar em equipe. Então, realmente é um trabalho que ele é horizontal. A estrutura do escritório, como ela é montada também, a gente não tem uma hierarquia de ter uma separação, né, de equipe, não, aqui fica os arquitetos, aqui não. Todos trabalham, compartilham um único espaço. Esse espaço não tem, né, inclusive a sala de reuniões é um problema, mas ela também está aberta, né? Realmente não existe uma área assim, né, mais privativa, assim. Mas acho que a forma que a gente se acostumou a trabalhar, gosta. Quem trabalha conosco, eu acho que também aproveita isso, porque afinal de contas acaba vendo desde quando que a gente fecha um contrato, quando isso acontece, né, é raro, mas acontece, né? Então vê lá desde a formatação de quanto que cobra, como é que cobra, o show do cliente, né, quanto, etc. Vem desenvolvimento de projeto, entrega, obra, ou seja, tem todo isso tudo é muito claro dentro da nossa estrutura.
aqui, eu acho que também, né, como eu disse no início, eu acho que a gente vem assim, influenciando um pouco a turma assim, que tem trabalhado conosco. O escritório hoje está dentro de uma estrutura que é uma casa, aqui na rua Santo Antônio, né, no Floresta, que a gente comparte com outros 6 escritórios. São 6 escritórios, ou 5 escritórios, além do nosso, mas que tem várias estruturas que dividem esse espaço. Então, se trabalha, tem trabalhos colaborativos entre esses escritórios, então é bastante intenso essa relação que existe entre nós aqui e, claro, o nosso escritório com os sócios lá em Montevidéu. Então, assim, os desdobramentos lá com o Sage, como é que tá a relação de vocês? Quase que a gente estava ligando para vocês. Pode ligar, pode ligar. Não, tá bem, a gente já fez assim, uma primeira conversa com eles, eles se mostraram bastante animados, assim, só que estava bem justo nessa data, agora teve uma mudança de diretoria. Né? Por sorte, é da mesma, digamos, corrente que venceu, então a princípio existe, né, por parte dessa diretoria que vai entrar também a vontade de levar adiante o projeto. A gente já agora recebeu o prêmio e tudo, e né, durante essa semana agora que a gente pretende aí fazer uma reunião aí sim para montar um plano de como que vai desenvolver esse projeto. Tinha algumas coisas no contrato e tal, que estão, né, vendo, mas a princípio a gente tem uma expectativa aí de que talvez ainda, né, agora em agosto, inicie esse projeto. Está bem contente, vamos ver se, né, porque aproveitando também, né, Thiago, essa semana a gente ficou sabendo dessa resolução aí do TCU, que isso foi muito bacana, que não sei se diz, eu não vou saber os termos técnicos, revogou, imagino, né, uma interpretação, na verdade, de um desembargador que estava acabando, né, influenciando vários concursos, e a gente foi vítima, inclusive, dessa interpretação, né, de que, segundo esse desembargador, o TCU, o projeto, o concurso, ele não deveria o Estado, digamos, quando fosse contratar o projeto, ele deveria abrir uma nova licitação, né, para desenvolver o projeto que tinha sido, por exemplo, vencido no concurso para o escritório. Então, esse desembargador entendia que o Estado não podia se comprometer em contratar o arquiteto que entregou simplesmente o anteprojeto, e ele recebe o contrato, ou ele é contratado por um valor total, né? E ele então recomendava que essas instituições, né, principalmente federais, fizessem 2 etapas. Então isso, por exemplo, ocasionou essa formatação que foi feita no concurso do BNDES. O BNDES seguiu literalmente essa recomendação, fez um concurso de anteprojeto que o arquiteto tinha que abrir mão, né, do desenvolvimento do projeto executivo. E no nosso caso, por exemplo, a gente tinha em 2012 vencido um concurso em Brasília, e a Procuradoria de Brasília também, baseado nessa legislação aí que o TCU estava aplicando para concurso, também embargou essa contratação. A gente acabou
né, ficando, depois de muito tempo, só recebendo prêmio desse concurso. Até agora a gente está retomando aí uma conversa com eles. E por fim, essa semana passada, saiu, né, do próprio TCU, né, dizendo que não é mais válido isso e que os concursos, a partir de agora, quem vencer, vai ser obrigatoriamente contratado para desenvolver. Isso é muito bom para nós, né, para todos nós que participamos de concurso, do EAD e tudo mais. É uma vitória, assim, né, que estava se mostrando algo meio perigoso, porque os caras estavam avançando em algo que, né, era totalmente contrário a várias, inclusive lei de autoria, né, de como que alguém vai desenvolver um projeto que tu teve, né, iniciou. Então, isso só para registrar assim, uma coisa bacana que aconteceu ali há 2 semanas atrás. É isso, Thiago? Eu falei alguma coisa. O Cássio tinha comentado que, de acordo com o meu diretor, tem que fazer uma volumetria diferente, né? Como é que isso aí entraria na questão de aprovação, assim, questão de 9, enfim, para materializar, entra em caso especial, ou se já não é uma alçada maior que a gente no outro âmbito, né? Enfim, curiosidade. Não. Na verdade, o que eu comentei assim é que para esse tamanho de edifício, né, se a gente não colocasse o estacionamento embaixo, enterrado, o plano diretor praticamente te obriga a fazer um edifício, uma torre com uma base, com recuos laterais. E o nosso caso, então, a gente não queria fazer isso, porque achava que para o projeto não era o que a gente estava buscando. E a gente acabou achando uma outra solução, que é também possível, mas que não é a mais comum. Né? O nosso projeto está completamente dentro das normas, mas não é aquilo que o plano diretor te sugere para fazer em Porto Alegre. Né? Essa questão de a gente postar na divisa é possível. Né? E aí a gente teve uma sorte para poder chegar a alinhar o edifício com o edifício existente, porque o terreno que existe, né, que é o terreno que vai ser implantado no edifício, ele tem um desnível. E a prefeitura tem lá, né, uma normativa que a gente pode pegar o R, né, o nível esse é o mais alto. Então, assim, o nível 0 nosso não é o nível aqui dessa calçada da mais baixa do acesso, então é mais alto. Então isso permite que a gente chegue mais alto na divisa oposta. Entende? Então é isso. Mas está dentro, ele não tem nada fora, digamos assim, que poderia acontecer, né, para pedir algo especial, internacional, ele está todo ele dentro de que permite a legislação. Na verdade, o mais comum é mais por um comodismo, assim, do que por estudo plano, em geral. Essa legislação da base e torre, ela tem isso que o Cássio comentou, assim, né? Normalmente o plano já delimita isso aí, porque essa volumetria supostamente atende, assim, essa questão da garagem, né? Ou seja, tem 3 níveis lá de garagem, ou uma área comercial, e depois a torre afastada das divisas. Então essa é a legislação que permite ter mais altura e, consequentemente, mais área construída. Tá? Então, essa aí isso evita de que a cidade, a gente, por exemplo, né, se a gente fosse encostar todos os edifícios na divisa, a cidade teria uma volumetria muito menor que a gente está acostumado a ver. Então, a gente vê esse crescimento, assim, que não é comum. A Elisa mesmo comentou, esse edifício, por exemplo, existente, acho que ele já era, né, partiu de um outro plano aí que porque talvez pudesse hoje chegar a uma altura maior. Então e a gente seguiu essa volumetria até porque entrou, chegava nesses 4.000 metros de área que a gente enxerga que aflora, né? Os outros 4.000 é área de
de estacionamento. Minha pergunta é mais para o IAB que organizou o concurso. Se vocês chegaram a tentar pleitear com o SEND a não fazer estacionamento, a ter uma outra postura quanto à mobilidade e utilização dessa área para fins não para guardar pedaços de metal. E a outra pergunta seria para os escritórios, se chegou a ser pensado um estacionamento de uso flexível. Vocês conhecem uma garagem para pedestre, que é a 1111 na Lincoln Road, em Miami Beach, do Horizonte Meron. Se chegou a ser pensado nesse sentido, que daí o estacionamento não ficaria tão discussão. Muito boa. Essa questão do programa, né, do número de estacionamentos e de vagas, eu acho que, enfim, o cliente, normalmente, esse tipo de empreendimento, assim, ele, ainda mais na situação que eles tinham do edifício existente, que não tem quase nenhuma vaga, né? E o programa que eles estavam pretendendo de um auditório, que não só servisse para a entidade, mas que fosse para terceiros também, e casualmente ele tem 200 lugares, 200 pessoas, eles, enfim, chegaram nesse número, nessa exigência, que eu imagino que partiu daí, esse número de vagas, e que resultou, no nosso caso, em 3 níveis, né? Porque a gente viu que tem outras propostas que só conseguiram chegar nesse número de vaga com 4 níveis de subsolo. E que para nós, como no caso do concurso, a gente tem que atender essas coisas, porque a gente sabe que isso faz parte, né, de uma decisão maior, né? Compete a gente assim, discutir. Mas a gente concorda também e, inclusive, está surgindo uma nova onda que, em princípio, a gente tem visto com bons olhos, que é o novo plano diretor de São Paulo. O novo plano diretor de São Paulo foi aprovado agora, acho que também, essa semana, ou uma semana atrás, tem como uma das, digamos, correntes, assim, reduzir ou reduzir o número de vagas, ou melhor, fazer com que o transporte público tenha mais força na cidade. E aí tem algumas estratégias que eles utilizaram para barrar a construção de garagens, de estacionamento, em algumas áreas que são servidas já por transporte coletivo. Então, isso já é uma norma, assim, já que a Prefeitura de São Paulo está inovando, digamos assim, porque isso, até pouco tempo atrás, a Prefeitura era ao contrário, ela incentivava a construção de estacionamento. Né? Aqui em Porto Alegre acontece isso. Então, essa onda assim, de deixar menos espaço para o carro, ela está começando a acontecer, e aí a gente espera que isso chegue em Porto Alegre. Eu acho que vai chegar. Né? A gente tem muita essa coisa de olhar o que acontece em São Paulo para depois fazer, não só nós, né? Todo o Brasil tem isso. Então, eu acho que essa iniciativa de São Paulo vai acabar reverberando aqui e vai, eu acho que vai acontecer esse momento das pessoas se darem conta que não tem mais não existe mais essa possibilidade da gente atender uma demanda muito grande da cidade, está crescendo, e ter uma vaga, 2 vagas por, não sei, por unidade, ou nesse caso aqui até pelo número de pessoas que eles imaginam que vão utilizar esse edifício. Então, a gente é total de acordo. Com relação a esse projeto do Exorg,
a gente chegou, foi uma investigação no início do projeto, muito forte, a gente perdeu, acho que talvez uma semana ou duas, vendo a possibilidade de construir um edifício, garagem, não fazer o subsolo, não enterrar, construir um edifício garagem. E aí foi, a gente tinha essas referências desse edifício, né, que é muito bacana essa proposta, que a gente conhece e inicialmente teve como referência, sim, mas para atender esse número de vaga a gente não conseguiria com essa proposta. Tá? Se a gente reduzisse talvez pela metade, a gente já poderia talvez ter esse prédio com essa condição, mas pelo número de vagas, assim, mesmo tendo uma torre só para os carros, a gente não conseguia colocar isso dentro da volumetria do edifício e ainda ter o prédio, né, a área comercial, né, os escritórios. Então, foi uma briga muito grande dentro dos escritórios para a gente tentar aceitar, digamos, a ideia de fazer isso, fazer um estacionamento no subsolo, que a gente sabe que para reverter isso, por exemplo, em outro uso, é muito difícil, né? O que vai ser um estacionamento no subsolo? É só estacionamento. Agora, um edifício, garagem, ele já poderia permitir, talvez, num futuro onde as pessoas tivessem consciência de que, né, o carro não é o mais importante, poderia ser reformado e utilizar para ter outros usos, como é o caso desse prédio que é sensacional, que do mesmo citou. Não sei se o Cássio quer complementar. Não sei se está respondido. Não tem. Aí, com relação ao EAB, né, o que aconteceu é que a gente batalhou bastante para que fosse o mínimo do plano diretor, não poderia ser menos do que isso. Né? Ou seja, a gente não poderia pedir menos que a legislação, aí é uma questão que a gente não conseguiu fugir. E mesmo assim eles queriam mais que o dobro. Não sei como é que ficou no fim do edital do concurso, mas sei lá, quase o dobro, mais que o dobro do que a legislação exige. Né? E eles relacionam o sucesso das atividades deles, de cursos e outros, à capacidade que eles têm de estacionamento hoje exatamente no terreno, né, que eles têm no entorno. E é realidade, né? Porque a maioria das pessoas usa o automóvel no final de tarde, principalmente para ir nos cursos. Então, eles têm uma relação direta, assim, muito estacionamento, muita gente, sucesso do coworking, dos cursos, das atividades deles. Então, isso é uma realidade que é cultural até, é difícil de mudar. A própria legislação incentiva, estimula esse tipo de solução. Então, imagino que metade da área construída no edifício é área desperdiçada guardando automóvel privado. Né? Então, é algo que eu acho que está melhorando também, ou seja, a tendência é que a gente consiga evoluir um pouco. Mas nesse concurso, no mínimo, tinha que cumprir a legislação, né? Que obriga, não lembro qual era o número de vagas, no mínimo eram 80, 90 vagas, né? E o edital pedia quanto? 120 ou 200? 200 vagas. 200, né? 200 era o ideal, mas no mínimo tanto, então é uma coisa assim. Então eu sigo falando aqui, né, eu vou propor um encerramento, né, agradecer a presença de vocês todos, né, parabenizar de novo, né, o escritório, né, os escritórios associados aí pelo sucesso nesse concurso.